Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que a Sirin vem querendo bajular o pai e diz a ele que fez um cafezinho para ele e ele agradece a ela e diz que esse cafezinho vai cair muito bem e depois questiona ela se ela vai para o curso hoje. Ela diz que sim, que vai e o Evan fica ali em silêncio e ela fica também parada ali sem saber o que falar para ele. Então ele caladinho, ela se aproxima, chama ele de papai e ele pergunta o que é e ela fala que está acostumada sim a brigar com a mamãe dela, mas não com ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que não sabe nem o que falar porque essa é a primeira vez que eles dois brigam assim. O Evan diz a ela que eles dois não estão brigados e que na realidade ele não consegue ficar com raiva de sua filha, mas que a verdade é que ele está muito triste com ela. Ela então ali tentando levantar um álibi para ele, começa a tapear o velhinho e diz a ele que ele está completamente correto porque ela deveria ter contado para ele logo do início o que foi que aconteceu. Ele fica zoiudo, então ela vai lá, abraça ele e diz que ele ama muito e que ele é o melhor pai do mundo inteiro. Ela continua dizendo que até agora ele sempre ficou ao lado dela, que sempre lhe apoiou, mas que agora a falha foi dela em ter decepcionado ele. Ele fica sem saber de início o que falar e ela continua dizendo ali que a última coisa que ela quer na vida dela é magoar ele. Ele diz que também ama muito ela e que ela é a sua filha querida, mas tem coisas aí que não encaixa nessa história e que isso está incomodando ele demais. Ela então se afasta um pouco dele e olha revoltada e ele continua questionando ela e diz que, por exemplo, que ele não consegue entender porque o número de telefone dela estava justamente naquele celular. Ela então começa a se revoltar e começa a mostrar suas unhas ali e pergunta a ele o que isso quer dizer porque parece que ele está em uma sala de interrogatório e não na sua casa. Ele fica calado e ela começa a gritar com ele perguntando quando que ele vai esquecer disso e se ele vai querer esquecer só quando ela morrer, pergunta se é isso mesmo. Ele pede para que ela fale baixo e ela continua dando grito de todo tamanho ali, dizendo que ela tem certeza que tudo o que ele quer é que ela morra e sai revoltada, deixando o Evan ali, sem ação, sem saber o que fazer nesse exato momento. Logo depois, a Sirin, que ficou revoltada, ela decidiu sair, vai ao encontro da mãe e a Atice, ao ver ela ali, pergunta a ela o porquê que ela decidiu vir até ali e a Sirin fala que elas precisam conversar. A Atice pergunta o que foi que aconteceu, se foi algo ruim. Ela então começa a dizer que se ela for para a faculdade, se ela passar esse ano, ela quer fazer tudo isso fora daquela cidade. Ela continua dizendo que não quer voltar mais a morar naquela casa porque ele sempre culpa ela de alguma coisa. A Atice fica olhando e ela continua dizendo que fora de Istambul ali vai ser mais fácil aceitarem ela. A Atice diz a ela que ela não vai para lugar nenhum e que ela vai ficar com ela. A Sirin então questiona ela se ela não viu como que o pai dela culpou ela logo de manhã e aí quando a Atice pergunta o porquê que ele culpou ela, a Sirin então diz que tudo isso foi por conta do celular do Sarp. Ela continua dizendo que logo depois que ele pegou nesse celular começou a culpar ela e que faltou pouco ali para que ele dissesse ali para todos que foi ela, a Sirin, quem matou o Sarp. A Atice pergunta o que foi que ela disse sobre ela ter o telefone dela e a Sirin diz que ela não disse nada. A Atice diz que elas têm que planejar alguma coisa para se livrar disso porque o número de telefone dela está lá e não tem como sair disso. A Sirin diz que sabe muito bem disso e por esse motivo que ela veio até ali. A Atice diz que se o pai dela por algum acaso descobriu o que aconteceu entre ela e o Sarp, ele vai ter um infarto. Ela questiona perguntando se é isso mesmo e diz que ele não teve nenhum infarto quando ele fugiu com a esposa do melhor amigo, né? A Atice diz a ela que isso é muito diferente e pede a ela que não fale do passado agora. Sirin fica pensativa e a Atice diz que ela não se preocupe porque elas vão inventar alguma coisa. Sirin fica pensativa e depois ela diz que vai falar para ele que salvou o próprio número dela lá no celular e a Atice pergunta como assim e ela diz que vai falar para ele que salvou o próprio número do telefone dela só para testar uma coisa e pronto, e acabou. A Atice pergunta o porquê que ela faria isso. Ela então explica a Atice que é isso que os jovens fazem quando querem saber se um outro amigo bloqueou ele ou não, então é justamente isso que ela vai fazer e pronto, acabou. A Atice diz a ela que tá bom, desse jeito sim que ela pode inventar isso.
isso. A Sirin sempre tendo o apoio ali da mãe, por isso que ela é essa peste do jeito que ela é aí, então ela abraça a mãe e diz que ela é a melhor mãe do mundo. A Tis fica pensativa e ela continua dizendo que ela é a melhor mãe do mundo porque sempre fica ali do seu lado e que sempre lhe ajuda. A Tis diz a ela que ela não se preocupe porque ela sempre vai estar ao seu lado.